Agora são 8h07. Vamos conversar com a nossa colunista Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, bom dia. Bom dia, Marilu. Eu não estou ouvindo. Vamos tentar então estabelecer aqui um contato direto com a Larissa, aqui pedindo para os meninos ajudarem, né, nesse contato. Vamos ver se a gente consegue. Agora sim, tá Acho que a gente ouvindo? está com problema de conexão, tá sem som para mim. Tá sem som, né? Então acho que é melhor talvez a gente já entrar em contato, né, por telefone e para a gente conseguir falar com a Larissa Mies Bombardi, já que a gente tem aí uma pesquisa bastante importante, né? Uma análise aí de 10 agrotóxicos de muito uso aqui no país, que são extremamente tóxicos ao meio ambiente e à vida em qualquer concentração, né? Mesmo quando a gente coloca aí em dosagens menores, né? Inclusive, esse dado, né, esse estudo foi recomendado aqui pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, encomendado pelo Ministério da Saúde, mas realizado pelo Instituto Butantan. Então, a gente vai repercutir esse estudo com a Larissa Mies Bombardi, que é especialista no assunto, ela que fez aqui na Rádio Brasil Atual, no ano passado, esse Atlas, né, que ela é autora, ficou como o Atlas radiofônico. Mas vamos lá, Larissa, por telefone agora. Oi, ok, bom dia. Bom dia, então vamos lá. Bom, eu Vamos. estava vendo aqui sobre esse estudo, Larissa, Aham, análise, né, de 10 agrotóxicos, né, aham, uhum, que foram examinados, inclusive, aqui pelo Instituto Butantan, encomendado aham, pelo Ministério da Saúde, e aham. diz que não tem, né, quantidade segura, não é isso? Segura. E eles É, fizeram esse teste, né, essa pesquisa com peixes. Gostaria que você isso. falasse sobre essa pesquisa, Larissa. É uma pesquisa importante que foi feita, como você falou, sob encomenda do Ministério da Saúde. E o que é muito importante dessa pesquisa é que as doses testadas, em nenhum caso, mesmo com as dosagens mais baixas, o que aconteceu foi um efeito muito negativo nos peixes. Então, por exemplo, mesmo usando a dose menor, que era de 0,022 miligramas por ml, por exemplo, de glifosato, malationa e piriproxifeno, esses três agrotóxicos mataram os peixes em 24 horas. O peixe utilizado na pesquisa é aquele que se chama zebrafish, ele é muito utilizado nas pesquisas científicas porque tem uma facilidade de lidar com ele em cativeiro também. O que é importante da gente saber, que a pesquisadora, a doutora Mônica, relata, é que nós, geneticamente, somos 70% iguais aos peixes. E, enfim, os resultados indicam que ou os peixes morreram ou eles apresentaram diversos tipos de malformação. E daí eu queria ressaltar três agrotóxicos que ela testou. Esses três que eu vou mencionar agora, eles mataram os peixes em menos de 24 horas. Quais são eles? O glifosato, a malationa e o piriproxifeno. Por que eu estou insistindo nesses? Por dois motivos. O primeiro, o glifosato é o agrotóxico mais vendido no Brasil. E como a gente já falou, né, Marilu, muitas vezes, a gente inclusive teve um episódio radiofônico sobre o glifosato. O glifosato ele é classificado pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígeno para seres humanos. E a malationa também, no mesmo ano, em 2015, no mesmo ano em que a Organização Mundial da Saúde classificou o glifosato como potencialmente cancerígeno para seres humanos, classificou a malationa da mesma forma. E daí eu emendo a malationa com o próximo que foi avaliado, que também matou os peixes em 24 horas, o piriproxifeno, porque ele e a malationa são os agrotóxicos mais usados no fumacê. Nessas campanhas de combate à dengue, à zika, à chikungunya. Então, quando a gente está falando dessas substâncias, a gente está falando de uma exposição que acontece no campo, na produção agrícola, mas que também acontece na cidade. Então, veja, muito importante a pesquisa da doutora Mônica do Butantan, porque os peixes eles são sentinelas, assim como as abelhas são. Então, se há esse efeito nos peixes, a gente já está identificando claramente um problema ambiental.
Então, isso por si só é grave. Agora, para além de um problema ambiental, a gente tem um problema humano, de exposição crônica a essas substâncias. Eu quero insistir nisso. A gente tem uma exposição crônica da população a essas substâncias. Por quê? Porque elas estão presentes nos alimentos. A gente, por exemplo, acho que conversamos há 15 dias atrás, de que na última análise da Anvisa, de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, que foi feita em 2015, e a gente está em 2019, mas na última análise o glifosato, que é o agrotóxico mais vendido no Brasil, ele não foi avaliado. Então a gente não tem noção, Marilu, da presença desse resíduo nos alimentos ou não. Então é grave, é gravíssimo, a pesquisa é importante porque mostra de forma inequívoca o risco ao qual nós estamos, de alguma maneira, potencialmente submetidos. E aí, queria, nesse sentido, lembrar que a gente está, na minha perspectiva, num momento de obscurantismo, porque essa pesquisa, também há uma tentativa de desqualificar essa pesquisa. No dia 6 de agosto de 2019, foi publicado no Valor Econômico uma matéria justamente mostrando que a Anvisa estava desaprovando os resultados da pesquisa, dos achados dessa pesquisa. Inclusive, havia um argumento de que o Brasil segue protocolos internacionais, senão nós não seríamos os campeões do mundo em venda de alimentos, mas a verdade é que não existe protocolo internacional para muitos aspectos. Por exemplo, não há um protocolo internacional que determine que substâncias são autorizadas ou não no mundo. Por isso essa assimetria. Então, a gente tem essa contradição que envolve as empresas terem sede na União Europeia e, no entanto, venderem essas substâncias para a gente. Eu vou falar de uma delas especificamente, que foi, inclusive, avaliada também pela doutora Mônica, que é o acefato. A gente já falou dele aqui no programa, mas o acefato é neurotóxico. Ele foi proibido na União Europeia em 2003, 10 anos depois, 2013, ele foi reavaliado no Brasil. A nota técnica da Anvisa atesta a neurotoxicidade do acefato e ele continua sendo autorizado. Então, não existe protocolo internacional para uso de agrotóxicos, como também não existe protocolo internacional para resíduos de agrotóxicos. E, no entanto, essas pesquisas são atacadas. Eu penso que a gente está num momento de exceção, obscurantismo mesmo, em que a gente nega o conhecimento científico e a produção científica nacional. E daí, acho importante que a gente saiba, que a gente olhe com cuidado, por exemplo, para o caso do Paraguai, porque ontem, dia 14 de agosto, a Organização das Nações Unidas, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, determinou que o Paraguai vai ser investigado por contaminação de pessoas, água, solo e alimento por agrotóxicos. Então, justamente por violar os direitos humanos com relação a essa questão, sobretudo em um dos departamentos, uma das regiões do Paraguai em que há cultivo de soja transgênica. Então, acho que está na hora da gente parar de brincar e dizer que tudo que acontece no Brasil acontece com segurança e olhar com cuidado para isso, porque a gente corre, na minha perspectiva, um risco, inclusive, econômico de perder um importante mercado consumidor dos produtos brasileiros, que é a União Europeia. Lembrando, né, Larissa, que no Paraguai, na realidade, eles falam, né, os sorreiros, né, os grandes produtores de soja são brasileiros, né? Praticamente brasileiros é que Exatamente. ocuparam, invadiram, enfim, estão lá no Paraguai, produzindo soja e contaminando o solo e também as pessoas, né? Exatamente. Isso, inclusive, quem está dizendo é a Organização das Nações Unidas. Quando a gente olha para o Paraguai, inclusive a gente tem aquela expressão brasiguaio, a gente costuma dizer, olha, o Brasil é vice-campeão do mundo em concentração fundiária, o Paraguai é o campeão, mas grande parte dos latifundiários no Paraguai são brasileiros ou de origem brasileira. Então, na verdade, falar em Paraguai, quando a gente fala na América Latina, dá para entender essa inserção da América Latina, o lugar que a América Latina está ocupando no mundo. Então, falar de Paraguai é falar de uma realidade do Brasil, da Argentina, do México, enfim, não é algo isolado. Então, eu acho que o Paraguai, essa determinação das Nações Unidas, da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas para o Paraguai, é algo que pode recair também sobre nós, acho que pode ser importante, que inclusive pode ajudar a abrir os nossos olhos para essa questão que a gente já vem discutindo e alertando há tanto tempo. Exato, e o glifosato, como você tem dito sempre, né, já é proibido na Áustria e vai ser proibido também na França em 2022, não é isso? Exatamente. Seguiu em consulta pública, inclusive a gente discutiu a forma pouco transparente como a Anvisa divulgou
a própria análise que ela fez do glifosato, contratando uma consultoria privada, que a gente não tem informação sobre quem são esses cientistas envolvidos. E aí a Anvisa diz, olha, mas é seguro o uso de glifosato no Brasil. Veja, os resíduos na água, apenas 0,05% das amostras estavam com resíduo acima do permitido, mas aí lembrando que a gente permite um resíduo de glifosato 5.000 vezes superior ao da União Europeia, então comemora-se algo que é irreal, porque a gente coloca o nosso limite na estratosfera e depois dizemos, olha só, mas só um pouquinho estava acima. E nos alimentos, acho que você se lembra, né, Marilu? A gente falou, olha onde a Anvisa foi olhar resíduo de glifosato, na uva e na manga, onde a gente sabe que ele vai estar pouco presente. A soja não foi olhada, o milho não foi olhado, o trigo não foi para esse estudo. Então, é grave, é gravíssima a nossa situação e esse assunto, na minha perspectiva, tem uma potência enorme para a gente pensar um projeto de nação, porque isso envolve segurança alimentar, envolve a questão ambiental digamos, é algo que é transversal para muitas das nossas questões, inclusive a questão social, a questão da miséria, porque o Brasil é o maior exportador mundial de muitos grãos, entre eles soja, milho, e, no entanto, a gente importa feijão e a cada dia 15 pessoas morrem de desnutrição no país. Então, a questão da discussão do alimento é uma discussão importante que nos coloca para pensar em qual projeto de nação a gente quer construir. E, na verdade, a gente está nesse momento indescritível, eu diria surreal, de negar os achados científicos e de não querer enxergar a realidade. Perfeito, Larissa. A gente agradece aqui toda essa análise sua, bastante importante, necessária. Um grande abraço para você, Larissa. Eu quem agradeço, um abraço. Até mais. Até. Até. Falamos com a Larissa Mies Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.